E aí, galera, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para mais uma videoaula. E o tema da nossa videoaula é o Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II, período que vai de 1840 a 1889. Por tratar-se de um período muito longo, afinal, quase meio século, eu dividi o Segundo Reinado em duas partes. Este vídeo é a parte 1. A parte 2 será um próximo vídeo. Então, aconchegue-se no seu trono e vem comigo. Segundo Reinado, 1840 a 1889. Primeira parte. O Segundo Reinado foi o governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Esse governo durou quase meio século, pois teve a duração de 49 anos. Foi um período de grande estabilidade, que substituiu a instabilidade que marcou o período regencial. Esta estabilidade deveu-se à repressão política, porque todas as revoltas foram sufocadas com violência, e também se deveu à riqueza obtida através do café. O café tornou o Sudeste a região mais rica e próspera do país. Lembrem-se que o golpe da maioridade foi dado justamente para acabar com as revoltas provinciais. E com apenas 14 anos de idade, 15 anos incompletos, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador em julho de 1840. A política no Segundo Reinado. Durante o governo de Dom Pedro II, dois partidos políticos disputaram o poder no Brasil: o Partido Liberal e o Partido Conservador. Apesar do antagonismo dos nomes, na prática, os dois partidos eram semelhantes. Ambos os partidos foram constituídos nos últimos anos do período regencial. O Partido Liberal originou-se da união do grupo dos progressistas, dos liberais exaltados e de indivíduos descontentes com a centralização do poder, enquanto que o Partido Conservador resultou da junção dos regressistas com o grupo dos restauradores. Como na prática os dois partidos eram semelhantes, o que levou as pessoas da época a afirmarem que não há nada mais conservador do que um liberal no poder, nem nada mais liberal do que um conservador na oposição, havia entre eles diferenças em relação ao modelo de Estado que queriam estabelecer. Os conservadores defendiam o fortalecimento do executivo e do poder central. Já os liberais eram a favor da ampliação da autonomia das províncias e alguns liberais eram simpáticos às ideias republicanas. Entretanto, ao representar os interesses da elite, eram considerados, portanto, farinha do mesmo saco. Acompanha no slide a estrutura política do Segundo Reinado. Partidos liberal e conservador, não haviam diferenças ideológicas, projetos políticos eram indefinidos, representavam as elites, eram farinha do mesmo saco, como diziam na época, e lutavam pelo poder. Eleições do cacete. No início do Segundo Reinado, as eleições para a nova Câmara, realizadas em outubro de 1840, transformaram-se numa batalha pelo voto. Devido a práticas como falsificação de votos, roubo de urnas, espancamento de adversários políticos, essa disputa ficou conhecida como eleição do cacete.
Assim sendo, as eleições do cacete, como as eleições no período, ficaram conhecidas, devido às práticas de políticos de ambos os partidos, liberal e conservador, de contratar bandos armados para falsificar votos, roubar urnas e até mesmo espancar adversários políticos. Em Pernambuco, ocorreu um movimento que ficou conhecido como Revolução Praieira, sobre o qual iremos tratar daqui a pouco. O fracasso da rebelião praieira encerrou o ciclo de manifestações revolucionárias contra o poder central. O governo, então, procurou aperfeiçoar as regras do jogo político, já que a restauração do poder moderador e do Conselho de Estado haviam sido concluídas. A transação política das elites começou a delinear-se com o funcionamento de um sistema de governo que se declarava semelhante ao modelo parlamentarista britânico. Em 1847, por meio de um decreto, o imperador Dom Pedro II criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ato que introduziu o parlamentarismo no Brasil. Entretanto, o funcionamento do parlamentarismo à brasileira não deve ser confundido com o modelo clássico britânico, onde o rei é somente chefe de Estado. Isso significa que o seu papel é decorativo. O chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo partido vencedor nas eleições legislativas. Nesse modelo, inglês, disse que o rei reina, mas não governa. No Brasil, por meio do poder moderador, o imperador podia nomear ou demitir ministros, além de dissolver o parlamento. Dessa forma, o soberano reinava e governava. Por causa dessas características, esse sistema de governo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Assim sendo, no parlamentarismo às avessas ou à brasileira, foi diferente do inglês, porque no parlamentarismo inglês o rei reina, mas não governa. Aqui, como dizia-se na época, o rei reina, ri e rói, pois devido ao poder moderador, governava de fato. A rebelião praieira foi um movimento feito por políticos locais de Pernambuco, que estavam insatisfeitos com o favorecimento do Centro-Sul e pretendiam instaurar uma república. Eles fizeram essa revolta, mas foram derrotados pelo governo imperial. É importante destacar sobre a rebelião praieira que a revolta foi motivada pela crise da produção açucareira nordestina e pelas insatisfações com o favorecimento do Centro-Sul, que recebia do governo central a maior parte dos recursos. Em âmbito local, o objetivo político era combater o monopólio do comércio pelos estrangeiros e a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Em âmbito nacional, os rebelados pretendiam instaurar uma república, acabar com o poder moderador, instituir o sufrágio universal masculino e declarar a liberdade de imprensa. No entanto, o movimento foi detido pelas forças governistas e foi esfacelado. Sua Majestade, o café. No início do século XVIII, o café já era bem conhecido na Europa e considerado um produto de luxo. No Brasil, o cultivo do grão foi introduzido inicialmente em terras correspondentes ao atual estado do Pará, em 1727, ainda no século XVIII. Nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro, os primeiros indícios do cultivo desse artigo datam de aproximadamente 1760. Com clima e solo favoráveis ao cultivo, as plantações foram se expandindo pelo Vale do Paraíba. Em 1870, essa região era a maior produtora nacional de café.
Nessa época, o grão já era produzido em São Paulo e na Zona da Mata até Minas Gerais. Em resumo, o café foi o principal produto de exportação do Brasil no segundo reinado. As plantações se expandiram para o Vale do Paraíba e depois para o Oeste Paulista. O café foi responsável pela estabilidade política, pela expansão de ferrovias, pela urbanização do Sudeste e pelo primeiro surto industrial do país. A dinâmica da produção cafeeira no Vale do Paraíba seguiu o mesmo modelo econômico existente desde o período colonial, organizado no sistema de plantation, com o trinômio latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. A partir de 1870, houve um declínio na produção do café na região do Vale do Paraíba. Tal declínio ocorreu em razão do esgotamento do solo e do envelhecimento da mão de obra escrava. Nessa época, porém, a produção de café já havia se estendido para a região do Oeste Paulista, onde estava em plena expansão. É importante destacar que o café acompanhou a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, sobretudo imigrantes. A partir de 1850, da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil, a mão de obra escrava foi lentamente substituída pela mão de obra do imigrante. O café foi responsável pela estabilidade política porque garantiu poderio econômico e político ao segundo reinado, a Dom Pedro II. Foi responsável pela expansão de ferrovias porque os trens escoavam a produção cafeeira. Foi responsável também pela urbanização do Sudeste, uma vez que cidades surgiram em torno das ferrovias, e também pelo primeiro surto industrial do país, uma vez que o dinheiro oriundo do café financiou a atividade industrial. O surto industrial brasileiro ficou conhecido como Era Mauá, porque ele foi capitaneado, isto é, liderado pelo Barão e Visconde de Mauá, o maior empresário brasileiro do período, que foi responsável por trazer energia elétrica para o Rio de Janeiro. Como já foi dito, as ferrovias expandiram-se no segundo reinado para poder escoar a produção cafeeira e a produção industrial. Além do café, outros produtos brasileiros se destacaram no período. O açúcar continuou sendo um produto importante, o algodão e o tabaco também merecem destaque, mas um produto que, além do café, também merece ser citado, sem dúvida alguma, é o látex, a borracha. A borracha tornou-se um produto de exportação de destaque no período por causa da indústria automobilística, que foi desenvolvida no século XIX. E aqui terminamos mais uma videoaula. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau!